Olá! Hoje a gente analisa um material sobre os resultados da Porto Seguro no terceiro TRI de 2025. O foco é crescimento, rentabilidade, dividendos. Vamos ver como aprimorar. Olha, a análise dá uma visão geral competente dos números da Porto, sim, mas talvez pudesse ir um pouco além do descritivo, sabe? Para entregar uma visão mais única para quem já acompanha o setor. Entendo. O texto resume bem os dados principais. Tá lá, receita, lucro, o peso do financeiro, a diversificação saúde, bancos, serviços e o tal excesso de capital. Só que, para um público mais rodado, né, a abordagem soa um pouco padrão. Falta um ângulo mais afiado, ou então uma tese de investimento que se diferencie mais daquela conclusão geral de é sólida, mas tem que ter cautela agora. Essa relação de juro caindo, afetando o financeiro, mas ajudando o operacional, bom, isso o mercado já sabe, né? Exato, essa base factual é necessária, claro, mas a oportunidade aqui é ir além dessa recapitulação. Para enriquecer mesmo o material, o ideal seria trazer uma leitura talvez menos óbvia desses fatos, né? Ou explorar implicações que não estão assim na cara. Certo. A ideia é conectar os pontos de um jeito mais original, sabe? Adicionar uma camada de análise que vá além do consenso ou só do que foi divulgado. Qual a interpretação particular? A visão única que essa análise pode trazer sobre os números. E como seria isso na prática? Por exemplo, em vez de só listar a diversificação como algo bom, genérico, podia ir mais fundo. Tipo, como é que a sinergia entre os segmentos saúde, banco, serviços, talvez esteja criando um diferencial competitivo mais forte? Um fosso econômico, talvez, que seja maior que só a soma das partes. A fragilidade aí é tratar a diversificação como um dado, só isso, sem investigar a qualidade, as conexões reais. A sugestão é ir além. Será que o mercado está subestimando essa integração? Como isso aparece, por exemplo, na retenção de clientes ou no custo de aquisição via cross-selling? Entendi. Explorar o como, não só o quê. Isso. Outra coisa, cenários quantitativos. A análise fala daquela gangorra, né? Resultado financeiro versus operacional. Mas fala de um jeito mais qualitativo. Sim. A fraqueza aí é não ter uma dimensão numérica para isso. A sugestão seria modelar essa dinâmica. Olha só. Se o financeiro cair X% com a Selic em Y, quanto que o operacional, sei lá, saúde ou banco, precisaria crescer em percentual para anular esse impacto no lucro? Boa. Qual a chance disso acontecer? E exato. Qual a probabilidade real, olhando tendência, histórico da Porto? Isso transformaria uma constatação geral em algo mais tangível, né? E sobre o excesso de capital? A ligação com dividendo é a mais óbvia. Sim, é o que todo mundo pensa primeiro. Mas talvez seja uma visão incompleta. A fragilidade é parar aí, na conclusão mais fácil. A sugestão é provocar. Esse capital sobrando não pode ser também um sinal de que talvez faltem boas oportunidades de reinvestimento para a gestão? O que poderia limitar o crescimento lá na frente? Interessante. Ou um conservadorismo... Ou um conservadorismo estratégico, que protege na baixa, mas talvez limite o ganho na alta, né? Qual a visão da diretoria sobre isso? O que eles falaram na última teleconferência, por exemplo? Isso traria mais profundidade. Faz sentido. E pegando esse gancho do capital, a análise ressalta bem os fundamentos sólidos da empresa, isso é verdade, mas assim, poderia ser mais direta ao mostrar as implicações práticas disso. O é daí, dessa solidez para quem investe, né? Isso. O material diz, é sólida, combina crescimento, rentabilidade, diversificação, garante estabilidade. Ok, mas não aprofunda muito no que isso quer dizer para a estratégia de investimento ou para o valuation mesmo. A conclusão de fundamentos fortes, mas cautela no curto prazo, soa genérica, protocolar quase. É um pouco, né? Para o leitor que quer base para decidir se compra, vende, segura, falta essa ponte mais clara entre o dado e a ação. Exatamente. O E daí precisa ser mais explícito, mais aplicado. A fragilidade agora é essa.
Apresenta os achados, mas não conecta eles com uma tese de investimento clara, que dê para debater, ou com perguntas críticas para o investidor se fazer. E como construir essa ponte? A sugestão é fazer isso de forma mais robusta. É vincular as observações principais, essa tensão financeira operacional, à força real da diversificação, o que fazer com o excesso de capital, a teses de investimento mais concretas, ou a perguntas-chave que direcionam a decisão. Dá para dar exemplos? Claro. Vamos lá. Se a pressão no resultado financeiro pela queda da Selic é importante, qual o impacto estimado disso no valuation da Porto, em diferentes cenários para a taxa, sei lá, nos próximos 12, 24 meses? Quantificar o impacto no preço. Isso. A debilidade é falar da pressão sem traduzir em valor. A sugestão é trazer o valuation para o centro. O preço atual da PSS A3 já reflete essa queda no ganho financeiro? Ou tem risco de ajuste para baixo se a Selic cair mais rápido que o esperado? Uma análise de sensibilidade ajudaria muito aqui. Entendi. Sobre a diversificação. Em vez de só elogiar, qual segmento, saúde, banco, serviços, tem o maior potencial de crescimento assimétrico? Aquele que talvez o mercado ainda não colocou totalmente no preço para daqui a 2, 3 anos. E por quê? Buscar a joia escondida. Exato. A fragilidade é tratar tudo como um bloco só. A sugestão é fatiar e procurar. Será a Porto Saúde com alguma vantagem regional? Ou o banco com potencial de cross-sell que ninguém está vendo direito? Isso leva a uma tese mais específica. Faz sentido. E os dividendos? Então, capital excedente e dividendos, qual seria um payout ratio, quer dizer, o percentual do lucro distribuído, que seja realista e sustentável para Porto, considerando histórico, regulação, planos de crescer? Porque só falar dividendos maiores é vago, né? Muito vago. Essa é a fragilidade. A sugestão é quantificar. Isso daria qual o dividend yield, o retorno do dividendo pelo preço da ação, esperado com a cotação de hoje. Esse yield seria bom, comparado com outras seguradoras, bancos ou até renda fixa. Comparar com benchmarks. Essencial. Comparar explicitamente traz a dimensão prática. E aí a conclusão poderia sair do óbvio da cautela e apontar fatores críticos para monitorar, que confirmariam ou não a tese. Tipo, a margem da saúde tem que ficar acima de X%, a carteira de crédito do banco crescer mais que Y% ao ano, ou a sinistralidade no alto se manter abaixo de Z%, mesmo com a economia mudando. Entendi. Indicadores-chave para acompanhar. Exatamente. Por último, a estrutura da análise ela segue uma ordem lógica, né? Introdução, resultados gerais, depois por segmento, capital, conclusão. Dá para entender, mas as conexões entre essas partes e a força da conclusão poderiam ser melhores, sabe? Para construir um argumento mais coeso, de mais impacto. O texto organiza bem as informações, quase como se fossem blocos separados. Mas parece que falta um fio condutor mais forte, uma tese que amarre tudo desde o começo e leve a uma conclusão mais específica, mais assertiva sobre o investimento na empresa. Certo. A introdução até joga uma isca boa, quando fala que o mercado voltou a discutir o verdadeiro valor da companhia. Só que o desenvolvimento não pega muito essa discussão sobre valor de forma direta. Fica meio no ar. E a conclusão recapitula bem, mas talvez não entregue aquela síntese final forte ou uma resposta mais direta para a questão do valor. Sim, fortalecer essa espinha dorsal, esse fio da meada, realmente poderia elevar o nível, né? A fragilidade que a gente percebe é essa estrutura meio segmentada. Cada parte informa, ok, mas a ligação entre elas e o objetivo maior da análise podiam ser mais explícitas. E como fazer isso? A sugestão é definir e destacar a tese central, ou a questão principal já na introdução. Qual a mensagem-chave sobre a Porto que essa análise quer passar ou investigar? E depois, garantir que cada seção contribua claramente para sustentar ou explorar essa tese. Amarrar tudo. Amarrar tudo.
Usar transições melhores entre os parágrafos, entre as seções. Isso ajudaria a guiar o leitor pelo raciocínio, mostrar como cada peça se encaixa no quebra-cabeça. E como você disse, a conclusão tem que ser mais incisiva, retomar e responder de algum jeito a questão do verdadeiro valor lá do início. Mesmo que a resposta tenha nuances, condições. Consegue dar um exemplo prático disso? Claro, a introdução poderia, já colocar a atenção principal mais diretamente. Os resultados fortes da Porto, no terceiro TRI, podem mascarar o desafio que vem aí com a queda dos juros no financeiro. Essa análise investiga se a diversificação estratégica e a gestão do capital extra oferecem ou não caminhos que o mercado talvez não esteja vendo para destravar valor nos próximos anos. Pronto, já é uma tese ou questão guia mais clara. Bem mais direto. Aí no texto, as transições fazem as pontes, por exemplo, ao passar do financeiro para a diversificação. Essa maior exposição ao ciclo de juros, como a gente viu, torna a análise da qualidade, da resiliência da diversificação operacional ainda mais crítica para entender a capacidade da Porto de navegar nesse cenário de juro baixo. Entendi. Conectando as ideias explicitamente. Ou ligando os segmentos com o capital. Diante dessa dinâmica complexa entre financeiro e operacional nos vários negócios, o tal excesso de capital ganha uma nova perspectiva estratégica, levantando questões sobre a melhor forma de alocar ele para maximizar o retorno para o acionista. Essas frases vão costurando a narrativa. E a conclusão? Na conclusão, em vez de só listar os tópicos, cresceu, foi rentável, poderia ter uma síntese que responda à questão do valor. Algo como, apesar da pressão de curto prazo no financeiro ser real, a resiliência operacional que a empresa mostrou, especialmente com a força em saúde e o potencial grande de retorno de capital via dividendo ou recompra, sugerem que o valor intrínseco da Porto pode ser maior do que o mercado precifica hoje. Mas, para isso se concretizar, depende de manter as margens em saúde acima de nível X e expandir o banco de forma eficiente sem piorar o crédito. Condicionando a tese. Exato, ou uma visão diferente, mas igualmente assertiva. A sensibilidade grande ao ciclo de juros, junto com a incerteza sobre o melhor uso para o capital extra num cenário de crescimento mais fraco, parece justificar a cautela atual do mercado com o PSSA 3. Isso indicaria um valuation talvez justo, apesar dos resultados operacionais trimestrais serem sólidos. As duas conclusões seriam mais fortes porque são específicas e baseadas na análise feita antes. Excelente. Então, resumindo os pontos principais dessa nossa conversa sobre o material. A gente sugere aprofundar o ângulo da análise para ter uma perspectiva mais original, mais incisiva, né? Que vá além do resumo padrão, o que é ótimo para o leitor experiente. Isso. Depois, conectar os dados de forma mais clara, com as implicações práticas com o "e daí?", em termos de estratégia de investimento e valuation. Fundamental. E, por fim, fortalecer a linha argumentativa central, usar transições melhores entre as partes e construir uma conclusão mais assertiva, que converse diretamente com a questão do valor da companhia. E as sugestões práticas para chegar lá incluem explorar cenários quantitativos, né? Simular o impacto da Selic no lucro, no valuation, investigar mais a fundo as sinergias entre os segmentos, que talvez o mercado não esteja vendo. Exato, buscar o que está subestimado. Articular o impacto das tendências juros, excesso de capital em termos concretos de valuation ou de dividend yield esperado e comparar isso com outras opções. E refinar a tese central desde o começo, garantindo que o texto todo desenvolva essa tese e que a conclusão entregue uma resposta, uma síntese mais direta e bem fundamentada. Perfeito. Bom, esperamos que essas sugestões ajudem a fortalecer ainda mais o material. Se decidir revisar o texto com base nessas ideias, vai ser um prazer analisar de novo.